Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo desse livro de Caio Barchutel, Conferências Radiofônicas, escrito por ele, obviamente, enquanto estava encarnado, e nós vamos hoje à 7ª conferência, que ele levou ao ar em 22 de novembro de 1936. O Espiritismo, as vidas sucessivas e a pluralidade dos mundos habitados. Disse Caio Barchutel naquela época, naquele dia: no fim do século VIII, antes da era cristã, nasceu na cidade de Kapilavastu, na Índia Central, um grande vulto, cuja religião, o budismo, abrange a 5ª parte da humanidade. Kapilavastu era a capital de um reino junto às montanhas do Nepal, ao norte do Buda atual. O pai dessa personalidade era o rei Suddhodana, que reinava naquele país. A mãe chamava-se Maidevi, extremamente formosa, mas faleceu 7 dias após o nascimento da criança, que deveria ser então o fundador do budismo. Depois de moço, Siddhartha Muni, ou Siddhartha Gautama, o filho do rei, deliberou renunciar à herança do trono, manifestando ao seu pai o propósito. Para dissuadi-lo de tão extravagante ideia, o pai disse-lhe que pedisse tudo o que quisesse, com a condição dele desistir dos seus intuitos. O jovem Buda respondeu: papai, quero 3 coisas. Primeiro, que a velhice nunca se apodere de mim. Segundo, que a doença, impotente para comigo, nunca me acometa. Terceiro, que a minha vida não tenha limite nem declinação. Incapaz de satisfazer os desejos de seu filho, o rei deixou que ele partisse. Despediu-se então Siddhartha de seu pai, despiu os fatos de finíssimas sedas de Benares, envergou como João Batista o grosseiro vestuário de peles de veado, frequentou as escolas, os mosteiros e as bibliotecas dos mais eruditos brahmanes, com uma finalidade: resolver o problema da vida. Mas não encontrando naqueles cursos e naquela ciência a solução do porquê da existência terrestre, com as suas apavorantes desigualdades, não tendo podido saciar o seu imenso ardor de saber, como profeta do deserto, retirou-se dos homens, e reza a tradição, com as pernas cruzadas, sentado no relvado, o corpo erecto, voltado para o oriente junto a uma árvore, fez voto de não se levantar enquanto não lhe fosse revelada a razão da existência terrestre. Assim ficou Siddhartha um dia e uma noite imóvel, quando se sentiu inundado por uma luz do céu, recebendo dos mensageiros de Deus a resposta às suas interpelações. Respostas estas que constituem os princípios fundamentais do budismo. Primeiro, a dor é inseparável da existência terrestre. Segundo, a vida neste mundo tem por causa o atraso do espírito e por corolário a necessidade do seu progresso. E terceiro, a lei da transmigração das almas explica
as desigualdades de condições e raças. Foi então que Buda saiu por toda a Índia, onde pregou essas verdades fundamentais, constituindo-se assim o fundador do budismo, que, como vos disse, abrange a quinta parte dos habitantes da Terra. Então veja que interessante, antes de continuarmos aos comentários do Karpar, quer dizer, ele queria respostas, conseguiu as respostas, foi buscar. Nós queremos respostas. Estamos indo buscar os esclarecimentos? Ou estamos aqui de braços abertos, esperando cair do céu? Como é que nós estamos fazendo? Foi, procurou as faculdades, procurou as escolas, não encontrou. Foi no deserto e ficou à espera. Sentou e ficou em meditação. Por que ele conseguiu estas respostas? Eu não acredito no mundo espiritual. Não estou vendo nenhum espírito. Obviamente, grosseiro do jeito que nós somos, nós não vamos ver algo no mundo sutil. Ele ficou em meditação, ficou se ligando ao mundo espiritual até que ele conseguiu. Mas nós, há milhares de reencarnações, continuamos grosseiros, querendo ver com os olhos da matéria um mundo espiritual. Não vamos ver. Estamos nos preparando efetivamente para ver e nos relacionar com o mundo espiritual? Do meu jeito. Como do meu jeito? Grosseiramente, eu só vou acreditar se o espírito aparecer aqui e materializar. Pode esquecer que não vai acontecer. Vamos em frente? Aí vem os comentários agora do Karpar. Ele diz o seguinte: meus ouvintes, para o espírito ávido de saber, que deseja conhecer os mistérios da existência terrestre, com as suas desigualdades e flagrantes contradições, suas formas aberrativas de vida, não existe outra doutrina que melhor explique, senão a doutrina das vidas sucessivas, proclamadas por Buda, por Sócrates, por Platão, por Pitágoras, pelos grandes sábios da Grécia e magnificamente referendada por quem? Nada menos do que Jesus Cristo no seu colóquio com Nicodemos. Ninguém verá o mundo se não renascer de novo. Aqui a transmigração sucessiva. Só que nós não transmigramos de um reino para o outro. Nós transmigramos dentro do mesmo reino, sempre numa corrente ascendente, ou ficamos parados. Depende da nossa vontade. Que outra doutrina vem resolver esse problema das desigualdades sociais? Continua Karpar. Esse tão variado aspecto do cenário terrestre, desde o perverso até o santo, desde o cafre boçal até o sábio, realmente não temos. Nós temos outras religiões que dizem: cuidado, se fizer isso vai para o inferno, se for bonzinho vai para o céu. Que céu é esse de mentirinha? O que é ser bonzinho? É concordar com as aberrações que os políticos fazem? É concordar com as coisas erradas que o meu vizinho faz? Que alguém da família faz? Não, é concordar com as coisas do universo, aquilo que o mestre veio ensinar. É isso que temos que fazer. Mas o céu ou o inferno, como nós estamos cansados de saber, está em nossas mãos. O que nós queremos? O que nós estamos jogando no universo? Coisas boas? Colheremos coisas boas. Coisas ruins? Colheremos coisas ruins. Está em nossas mãos. O universo só joga coisa boa para nós. Mas nós não conseguimos olhar só para essas coisas boas. A matéria grosseira, densa, exerce uma influência terrível sobre
comentários, perguntas, gente? Vamos lá, vamos animar um pouco, senão vai ficar meio difícil para todo mundo. Não é, Paulo? Siddhartha e o Buda são a É a mesma mesma pessoa. pessoa. Siddhartha Gautama ou Buda é a mesma pessoa. Eu li um livro, Siddhartha, que ele se encontra com o Buda, mas ele não era o Buda. É do Hermann Hesse, o livro. Eu, pelo tudo Ele que eu li quer até a hoje, mesma busca. Né? Siddhartha Gautama é o Buda, o fundador do budismo. Que tinha um amigo chamado Govinda, que era um amigo dele, que seguiu o budismo, uma história um pouquinho diferente. Não era a mesma pessoa. Bom, não sei para... Alguém pode me ajudar nisso? Para mim é a mesma pessoa. Alguém sabe de alguma coisa? Silvio? É o mesmo. Também para mim é o mesmo. Tudo que eu li até hoje sempre é o mesmo. Siddhartha Gautama é o nome dele. Buda é o nome que ele assumiu depois. O livro é do Hermann Hesse, tem o título de Siddhartha. É? Não sabia. Mas de qualquer forma eu vou dar mais uma pesquisada. Continua aqui dizendo o seguinte: se fosse Deus a causa dessas contradições flagrantes, se ele houvesse criado uns bons e outros ruins, uns adiantados e outros atrasados, e exigisse de todos, em uma única existência, o mesmo progresso, a mesma perfeição, a mesma santidade, ficaria prejudicado em seus atributos de justiça e amor. Veja, nós estamos há milhares de reencarnações aqui. Olha o nível que nós estamos. Se vamos viver uma, conforme dizem algumas crenças, uma única vida, teremos condições de sair daqui sábios, bons? Eu acho que não, é possível. Não há tempo suficiente para absorver, fixar e automatizar isso dentro de nós. Não temos tempo, não há chance. Vocês concordam comigo? Não concordam? O que vocês acham? Uma vida é suficiente? Impossível, gente. Impossível. Basta ver uma bobagem. As pessoas que são destras, quando vai tomar banho, pega o shampoo, despeja na mão esquerda e passa na cabeça. Inverte. Pega o shampoo com a mão direita, joga com a esquerda, joga na direita e começa a inverter algo que já está automatizado. Uma situação infantil boba. Vamos ter dificuldade. Agora imagine quebrar cristalizações mentais que estão há milhares de reencarnações dentro de nós. É fácil? Não. Uma única encarnação é impossível. 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 Vocês concordam ou discordam? Então vamos em frente. Ninguém falou nada, acho que concordaram. Então vamos em frente. Mas assim não é. Deus é o sumo bem, a justiça inflexível. Ele criou os espíritos iguais, dando a todos a mesma meta a alcançar, a mesma felicidade a conquistar. A vida terrestre é uma escola, onde viemos não é para passar férias, isso eu estou acrescentando, mas diz o Caibar, viemos desenvolver as nossas aptidões. Se uns são os adiantados, é porque já viveram muito mais do que nós antes. Os atrasados são espíritos infantis, estão dando os primeiros passos na estrada da vida. Na vida humana, nós podemos ter o espelho da vida espiritual, no infinito da evolução. Todas as crianças nascem ignorantes e inocentes, mas todas alcançam depois a madureza e a razão. Assim também é no plano espiritual. Deus cria todos os espíritos iguais, a todos dá as mesmas graças, os mesmos meios de progresso, e todos alcançarão os mesmos destinos, as mesmas glórias, dependendo do esforço de cada um
para mais depressa chegar aos estágios superiores da perfeição do homem. E Caibar continua dizendo o seguinte: cada um de nós somos os construtores do nosso destino. E é por isso que cada um tem o mérito e o demérito das suas obras. Ah, Deus me abandonou, Deus não gosta de mim. Conversa fiada. Fui eu que abandonei Deus. Que ele nos ama ilimitadamente. Ah, mas eu quero que caia um saco de dinheiro na minha frente. Não peça bobagem, não peça besteira, não peça coisas infantis. Porque Deus sabe que somos infantis, como ele disse aqui há pouco, Caibar. Temos que ser equilibrados, como equilibrado é o universo. É isso que temos que ser. Pedir coisas que fazem, que tenham lógica, estejam dentro da razão. É para isso que estamos aqui. Não viemos passar fé. Assim também no plano espiritual, desculpe, eu já tinha lido isso, a doutrina da pluralidade das existências, ou seja, a palingenia, que é a reencarnação continuada, explica magnificamente o aparecimento dos meninos prodígios, como nós estamos vendo atualmente. Naquela época, Mozart, aos 5 anos, dava concertos. Lope da Vega, que também aos 5 anos compunha poesia. Miguel Ângelo, que era artista aos 12. Pascal, que com a mesma idade dava lição de geometria sem haver lido um livro desta matéria. E muitos outros que a escassez do tempo nos impede de mencionar. Aqueles que estudam e fazem o bem, recebem a luz e o amor. Aqueles que não estudam e fazem o mal, sofrem as consequências dos seus atos. Daí o ditado: quem semeia ventos, colhe tempestade. Correto, é isso mesmo. O universo sempre dá mais do mesmo. Então temos que jogar com esse jogo. E aí continua Carvalho dizendo o seguinte: há algum tempo, uma revista lá na América Central, comentando os fatos de precocidade, estampou clichês comparativos de Pietro Mancini e Beethoven, com um comentário explicativo para o estudo comparativo do mesmo espírito em uma outra existência, cuja identidade parece se verificar até pelos traços fisionômicos. A lei das existências sucessivas explica perfeitamente o motivo das desigualdades sociais e a existência de violentos contrastes que se observam na Terra. Ainda hoje nós tivemos lá no Afeganistão mais um atentado terrorista. E o que será que tem lá e aqui? De vez em quando tem algumas bobagens também. Por quê? Porque somos infantis. É o meu ponto de vista que tem que ser mantido, é do meu jeito. Como do meu jeito? Aí o universo, paz, amor, harmonia, equilíbrio. E eu insisto que tem que ser do meu jeito. O pior cego, disse o Cristo, é aquele que não quer enxergar. Por isso, há milhares de reencarnações, estamos aqui batendo na mesma tecla e não quebramos as cristalizações mentais. Se não mudarmos, como dizem no interior, pôr a violinha no saco e Quirón, vamos embora. Planeta primitivo, como foi a Terra há milhões de anos. Nós estamos vendo aí, está circulando na internet, uma visão do Bezerra de Menezes, falando sobre Quirón, ou o planeta X, para onde estão indo esses espíritos. Não é brincadeira. Quando eu brinco aqui que nós vamos enfrentar
feras enormes com um pedaço de pau, não é brincadeira, a coisa é muito séria. Está em nossas mãos, ele acabou de dizer, o destino está em nossa mão. O que nós queremos fazer com ele? Brincar? Achar que somos sementes que não vamos sair daqui, vamos ter vida eterna na terra? Mentira! Somos terráqueos? Não, não somos terráqueos, estamos na terra momentaneamente. Eu já termino o tempo, voltamos para casa. Continua, Carvalho. Continua então ele dizendo o seguinte: a lei das existências sucessivas explica o motivo das desigualdades. Uns nascem na opulência, outros na miséria, o que parece evidenciar algo. Seria um castigo dos céus? Não. É uma colheita daquilo que semeamos no passado, ou é um plantio daquilo que colheremos no futuro. Não tem castigo do céu. Quem nos castiga somos nós mesmos. A parábola do rico e Lázaro, proposta por Jesus, parece que teria ótima explicação com a doutrina da reencarnação. Como diz o poeta, quem se avilta gozando, só se regenera sofrendo. Oh, mas então eu não posso aproveitar a vida que eu tenho aqui? Pode. André Luiz é claro nos livros, estudando, ou melhor, vivendo o Evangelho. Você quer ganhar dinheiro? Ganhe, mas honestamente. Para as mulheres, você quer se maquiar? Maqueie, mas com equilíbrio, com harmonia. Você quer comprar as coisas? Compre, é necessário. Para que o desperdício? E por aí vai André Luiz nos mostrando. Nada nos é proibido, tudo me é lícito, diz Paulo de Tarso, mas nem tudo me convém. Adianta eu colocar na minha frente um prato repleto, 1,5 kg de comida. Alguém vai conseguir comer isso? Não vai. Não temos espaço suficiente. Então para que eu vou colocar 1,5 kg para jogar fora? Esse que eu jogo fora, amanhã não vou ter para comer. O universo dá mais do mesmo. Vamos guardar isso, meus amigos e amigas. Estão falando isso para assustar. Porque a doutrina espírita não é para assustar ninguém, é para nos alertar e mostrar que está em nossas mãos o que nós queremos para o futuro. É isso. Continuando. A lei das vidas sucessivas, ou seja, da reencarnação na Terra, explica maravilhosamente a diversidade de indivíduos e proclama positivamente a ideia imortalista. É por ela que se compreende porque de um mesmo casal, uns saem com aptidão, outros com outras aptidões. Porque uns são propensos ao bem, outros carregam o estigma do mal. Porque uns são inteligentes e facilmente assimilam, e outros aprendem dificilmente o que se lhes ensina e são tardios de entendimento. A famosa ovelha negra. Por que tem uma ovelha negra dentro de casa? Caiu de paraquedas? Deus é mau? Oh, não, eu não gosto mais dela, eu não gosto do Mário. Isso é brincadeira, não existe. Dentro de casa estarão reunidos os maiores inimigos, para que no cadinho do lar, nas altas diferenças das temperaturas, se retemperem no amor. Só por isso. Só por isso. Aqui é lição, aqui é escola. No mundo espiritual é teoria, aqui é a prática. Por isso é difícil, por isso é complicado. Então nós temos que abraçar a doutrina e abrir a nossa mente. De que nada aqui é porque é um castigo de Deus. Não, absolutamente não.
Estamos aqui porque precisamos passar por esses momentos de dificuldade. Será que nós aprenderíamos a ser pacíficos, a ter calma, se não vivenciássemos situações que exigem calma? Nunca vivenciamos nenhuma situação que exija calma. De repente eu preciso ser calmo. Aprenderia simplesmente lendo nos livros? Não. Aqui, essa é a bendita escola. Continuando então. Falei, agora vem. O mundo é uma escola à qual voltamos tantas vezes quantas sejam precisas, tantas vezes quantas sejam precisas para conquistarmos a sabedoria e a virtude. As duas asas com as quais nos alçamos ao reino de Deus é liberdade e felicidade. O Espiritismo não admite o inferno eterno, porque achamos que Deus não seria justo se criasse um filho, sabendo que ele iria ser ruim para condená-lo eternamente. Existem castigos de acordo com a natureza da falta, para reparação e progresso do espírito. Isso é uma maravilha. Deus não proíbe, nem obriga nenhum de nós a nada. Mas como fazer? Paz, amor, harmonia e equilíbrio está no universo. Fugir disso, fiz coisa errada. Não aceitei isso, posso não aceitar, mas as consequências é por minha total responsabilidade. Porque não tem, veja aí, há quantos milhões, bilhões de anos a Terra gira, a Lua está aí, a Lua poderia ir embora. Não, mas ela se mantém numa certa distância para manter os níveis dos mares, para manter a água aí aproveitável aqui no planeta. Se ela vier muito próxima, o que pode acontecer? E se ela se afastar? E assim vai sucessivamente. O sol todo dia no mesmo horário está aí, a chuva, está tudo aí. Por acaso? Não. Tem uma pleiade de espíritos enormes que trabalham para que isso aconteça, para que esta harmonia aconteça. E nós aqui na Terra não precisamos trabalhar. É só passar férias, fazer de conta. Não, não existe isso. Temos que ter momentos de descanso, de recreação, lógico, porque esse corpo material não aguenta, ele precisa disso. Mas não podemos viver só para isso. E não viver trabalhando só pensando nisso. São momentos. O trabalho é infinitamente necessário para cada um de nós. No mundo espiritual, sem trabalho não há mérito. E sem mérito você não ganha nada. Nenhum de nós não ganha nada se não tiver mérito. E o mérito só se consegue com o trabalho. Perguntas, comentários? Não estou falando isso só para assustar ninguém, está aí na doutrina. Estou falando para nos alertarmos, para ficarmos atentos. O Maida está falando aí, deixa ele falar. A minha parte eu fiz. Vou tentar agir, trabalhar dentro desta forma. Os senhores é que vão decidir o que cada um dos senhores quer. Tanto os senhores quanto os internautas. Comentários, perguntas? Vamos lá, gente. Vamos agitar isso aqui. Nada, então vamos em frente. Vamos falar sobre os mundos habitados. Carvalho diz o seguinte: meus ouvintes, a doutrina da pluralidade das existências tem um corolário, um fechamento, o princípio máximo da sabedoria que constitui a pluralidade dos mundos habitados. Só a Terra que tem gente, que tem ser humano ou que tem humanoides? Não. É uma infinidade de mundos habitados, iguais a nós, antes que nós e superiores a nós, mais desenvolvidos, mais elevados. E continua: a casa de Deus
é o universo infinito. E o nosso mundo, Terra, não é o único mundo habitado. Isso aqui é 1936, hein? Deus semeou mundos nos céus como areias no mar. E todos eles, segundo afirma a ciência, que é a astronomia, têm as mesmas condições de vida que tem no nosso planeta. Acresce ainda que a maioria desses mundos é, em volume, muito maior que a Terra. Por exemplo, Saturno, pelos conhecimentos da época, ele diz, é 374 vezes maior que a Terra. E tem uma particularidade geodésica. É colocado dentro de um anel luminoso. O equinócio lá é perpétuo. O clima é constante. E Saturno é servido por 8 satélites, ou seja, 8 luas que o acompanham. Júpiter é 1.300 vezes maior que a Terra e é servido por 4 luas. Netuno é 105 vezes maior que o nosso mundo. Urano, 82 vezes. Ainda maior que o nosso e assim por diante. O nosso planeta é um grão de areia em vista dos gigantes do espaço. Mesmo o Sol, por exemplo, que é 1.300.000 vezes maior que a Terra. Nos globos planetários, segundo as observações astronômicas, existe o que existe no nosso. Ar, água, atmosfera, terra, mares, rios, etc. Na mesma composição físico-química? Não, diferente. Apropriado e adequado para aquele tipo de vida. Imagine, um espírito elevado, em que nós temos essa densidade da nossa gravidade. Ela existe aqui para que nós possamos nos manter aqui. Num planeta mais elevado, essa gravidade é muito menor. Por quê? Não teremos lá um corpo tão pesado. Ao contrário, no mundo inferior, a gravidade deve ser muito maior do que a nossa. Então é adequado a cada mundo, de acordo com cada mundo. E continua. Há pouco tempo, deveis saber, os nossos astrônomos se reuniram por ocasião da aproximação de Marte, com o fim de obterem comunicações dos habitantes desse planeta, onde se verificou a existência de canais ligando 2 mares, obra de engenharia humana. 1936. Nós sabemos que já estivemos lá, o humano mandou uma sonda, foi em Marte, viu, e chegou lá e não encontrou ninguém. Oh, mas lá não tem ninguém, lógico, que são outros elementos físico-químicos. Nós, com os nossos instrumentos, olhando, nós vamos ver o quê? Os mesmos materiais físico-químicos. O que nós enxergamos lá? O fluido cósmico universal, o plasma divino, o alço do Criador, o tijolo do universo, que tem em todo o universo. Agora, as peculiaridades de cada planeta, de cada um, depende daqueles elementos físico-químicos, depende da rotação do planeta, depende de uma série de coisas que é diferente da nossa. Então eu não vou pegar um telescópio super eletrônico e vou querer olhar lá e ver o marciano correndo lá. Não vamos enxergar, gente. Do nosso nível para baixo nós enxergamos, do nosso nível para cima nós não enxergamos nada. Não conseguimos enxergar. É assim que funciona no universo. Há pouco, e continua Carvalho dizendo o seguinte: a doutrina dos múltiplos mundos habitados é uma glorificação à obra de Deus, que não resumiu a sabedoria divina à feitura de um único mundo, atrasado ainda como é o nosso.
mas semeou no céu estrelas que são como o nosso Sol, centros de sistemas planetários e mundos, cujos seres devem dar testemunho de sua operosidade e reconhecerem nele o amor que devota a toda a criação, a todos os seus filhos criados para gozarem destas maravilhas terrestres. Então nós vamos interromper por aqui, mas veja, é muita cabeça pequena, como nós ficamos 1.200 anos por imposição da igreja, acreditando que a Terra era o centro do universo. Até que chegou um italiano lá chamado Galileu Galilei, pegou uma lunetinha pequenininha, que foi possível na época. Não, gente, nós não somos o centro do universo. Ele quase morreu queimado, porque a religião predominante na época exigia que assim fosse. Então veja, temos que usar a nossa massa encefálica, usar a razão, perguntar, discutir, mas usando sempre a lógica e a razão. Comentários, perguntas, meus amigos e amigas? Então eu vou agradecer a todos, desejar aí um bom feriado, saúde e paz, e que no próximo encontro nós continuaremos então o triunfo da verdade. Obrigado.